Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Barcelona, que confirma a renovação de Frenkie de Jong até a temporada de 2029, né? O meio-campista holandês, ele estava numa situação meio complicada, né? Porque ele recebe um salário muito grande, talvez o salário mais alto do Barcelona nessa temporada é dele, né? Já foi noticiado que com os bônus podia passar de 30 até mesmo 40 milhões de euros. Eu acho que assim, é exagerado 40 milhões de euros, mas se tratando da gestão do José Maria Bartomeu, a gente não pode duvidar de nada, até porque assim, foi um caos financeiro tão grande que a gente olhar a situação do Barcelona hoje, nessa janela só conseguiram o Rashford por empréstimo e foram obrigados a contratar o Dani Olmo, eles não tinham opção. Então, financeiramente o Barcelona tá apertado. As regras de fair play da Espanha não ajudam, evidentemente, né? Mas são regras que o Barcelona também concordou, até porque ajudavam o clube, na época que havia saúde financeira, a manter uma força de transferências maior do que equipes de médio escalão, etc. Mantinha uma distância grande, né? E a questão é, eu acho que olhando para o Frenkie de Jong, ele talvez não seja o jogador que muita gente acreditou que seria, né? Tipo, o meio-campista da geração, porque na época que ele jogava no Ajax, tão jovem, né? Aquele Ajax do Ten Hag, tanta gente jogou bem lá, né? O Ziyech, né? O David Neres, entre vários outros, né? Matias de Ligt. Se a gente parar pra pensar, tipo, não foram todos que conseguiram vingar da maneira que se prometia, né? Mas, de qualquer maneira, o Frenkie de Jong é muito bom jogador. Ele é um jogador que eu gosto bastante, ele é versátil, ele é muito qualificado, mas o salário era um impeditivo e manter o jogador é importante. Embora a gente pare para pensar, o salário que ele ganhava ele teria que reduzir porque qualquer outro time que ele fosse iria pagar menos, exceto, é claro, se ele fosse para a Arábia Saudita. Aí, ok, você conseguiria, obviamente, negociar um salário grande, né? Até porque a Arábia Saudita é doida por jogadores de qualidade com nome no futebol europeu. De Frenkie de Jong tem nome, né? Agora, olhando para o contexto geral, né? Tipo assim, ele quer ficar no Barcelona, ele vai ter que reduzir o salário. A pergunta é, no mínimo, o que ele recebe é acima de 20 milhões de euros. Ele reduziu para 20, para 15, para 10? Qualquer redução é um progresso, mas o quanto reduziu é chave, porque o Barcelona precisa reduzir a folha salarial para reduzir os gastos e ter margem para investimento, etc. E, obviamente, reduzir os rombos que vem passando, né? A gente não sabe ao certo, né, o quão problemática é a situação do Barcelona, porque não há tanta transparência assim. Mas o clube é uma máquina de fazer dinheiro, né? Patrocínios de camisas gigantescos, né? Tipo, na Premier League você vê lá, a Nike paga, se não me engano, 40 milhões para fazer as camisas do Chelsea por ano, né? A Adidas acho que paga 60 pro United. A Nike paga ao Barcelona 150 milhões. Eu não sei quanto que a Nike, por exemplo, paga ao PSG, né? Tipo, eu não acho que vai ser muito além de 50, 60 também, né? Até porque a gente tá falando de um clube que, por mais que tenha muito sucesso esportivo recentemente, né? Ele não tem a visibilidade que o Barcelona ainda tem. Então, obviamente, a gente tá falando de um Barcelona que, assim, ainda consegue fazer muito dinheiro, né? A patrocínio de camisas Spotify também paga centenas de milhões. Então, assim, se tiver uma boa gestão, que eu não acho que é tanto o caso do Laporta, né? Dá pra sair do buraco. Mas a verdade é, não dá pra permitir que o elenco enfraqueça muito, né? E manter o De Jong e ao mesmo tempo reduzir custos é uma vitória. Eu acho assim, o time tá se conseguindo sair muito bem no momento em relação a tantas dificuldades. Tem um baita técnico, tem uma base que ainda sustenta muito o elenco, muitos bons jogadores. Então, assim, existe muita coisa ali ainda sustentando o Barcelona no primeiro escalão. Tem um Lamine Yamal surgindo da base, é um privilégio que nenhuma equipe no mundo tem hoje, né? Mas a questão é, só a La Masia não sustenta. E tem muito jogador bom que o Barcelona tem que fazer um esforço para manter, e o Frenkie de Jong era um desses, né? Até 2029 a tendência é que ele ainda permaneça jogando em alto nível. Então, assim, o Barcelona garante um jogador de qualidade por mais tempo, isso é importante. A dúvida que não quer calar é o quanto desse dinheiro economizado de salário, que com certeza, como eu disse, com certeza diminuiu, duvido muito que tenha se mantido no mesmo patamar, o quanto disso vai ajudar o time a buscar um centroavante novo, porque isso é claramente uma necessidade do clube, eles precisam de um centroavante novo e já adianto que dificilmente será um Haaland, né? Tipo, eles não têm dinheiro para financiar isso. Agora, o Barcelona precisa pensar nisso também. Eu acho que assim, manter os jogadores que estão no elenco e são importantes é fundamental, ainda mais se isso vier com uma redução de custo. Mas existe muita coisa ainda para ajustar, para conseguir colocar no lugar, que o clube ainda vai ter que lutar um pouquinho para conseguir acertar isso. Mas, de qualquer maneira,
cada coisa que eles conseguem fazer para melhorar a situação tem que ser celebrada, e renovar um jogador como o Frank de Jong é importante porque o meio-campo do Barcelona precisa de profundidade, precisa do dinamismo que o holandês oferece. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.